Olá, queridos amigos de Auckland, New Zealand, queridos amigos que souberam do nosso encontro, do nosso estudo deste dia, desta noite aqui no Brasil e estão como que também se preparando para nos acompanhar neste breve estudo do dia, da noite de hoje. Queria agradecer a todos vocês, ao Mani em especial, pelo convite, que nós possamos aproveitar esses minutos, totalizando mais ou menos 1 hora, para estarmos então vendo um pouco mais de perto esse tema que se chama assim, transição planetária. Antes de tudo, eu gostaria de propor que nós pudéssemos fazer uma oração. Eu não vejo exatamente vocês por essa plataforma, mas acredito que, tendo sido esse o nosso horário, vocês de alguma forma estejam ligados. Muito bem, então nós vamos, utilizando a ferramenta da oração, para estreitarmos os nossos laços de união fraterna, nós que somos, a princípio, todos espíritas, que valorizamos os ensinamentos de Allan Kardec e dos espíritos sobre o valor da prece, que nesta altura, como irmãos e como amigos, nós possamos estar elevando os nossos sentimentos e pensamentos a Deus, nosso Pai, Senhor da vida e dos universos, tanto quanto e muito especialmente ao Divino Mestre Jesus, a todos os espíritos superiores e protetores da humanidade, tanto quanto aos espíritos espíritas do mundo todo e aqueles que nos auxiliam de mais perto no Brasil, na Nova Zelândia, estreitando todos nós esses nossos laços e buscando deles a inspiração para o estudo do tema deste momento. Muito obrigado a toda a espiritualidade, muito obrigado a todos vocês que agora, ou no decorrer do estudo, ou examinando-o futuramente, possam estar afinizados com o propósito que nos une agora. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Uma alegria estar podendo transmitir daqui do Rio de Janeiro para Auckland, na Nova Zelândia. Nós que estivemos aí com vocês algumas vezes, nós que gostaríamos de já ter voltado, mas as circunstâncias não foram tão favoráveis, mas vamos dizer assim que os impedimentos da hora que passa forem devidamente sanados e vencidos, nós estaremos juntos, se Deus permitir, presencialmente de novo. Queria dizer para vocês que o tema chama-se assim, transição planetária. Eu gostaria de começar lembrando com todos que esta expressão transição planetária, ela vem sendo utilizada, vamos dizer, de uns 10 anos para cá, por nós mesmos, por outros expositores espíritas, por pessoas que entenderam de escrever artigos a respeito, e poderia ficar para alguns, espíritas ou não, a ideia de que é um tema novo,
em função, vamos dizer, de muitas questões que nós temos vivido nos últimos tempos. Mas, antes de tudo, vale a pena lembrar, e nós chegaremos lá, a ideia de que essa expressão, ela é de Kardec, ela é da codificação kardeciana. E todos vocês se recordam do livro A Gênese. E no livro A Gênese, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, nós vamos encontrar algumas questões ou referências bem interessantes sobre isso. Então, a expressão transição vem do livro A Gênese, que foi publicado por Allan Kardec em 1868. Falar sobre isto nos tempos atuais faz muito sentido. Claro que faz sentido desde que o capítulo 18 foi escrito e o livro publicado, né? E é uma etapa de leitura muito especial. O livro inteiro, mas o capítulo 18 fica a recomendação para quem não se recorda, ou para quem, vamos dizer, gostaria de reexaminar, que faça a leitura. Mas nós gostaríamos de lembrar, iniciando as nossas considerações, a respeito do planeta Terra, porque o que nós conhecemos um pouco melhor é exatamente a Terra e a nossa humanidade e a vida que nós temos conhecida por aqui, experimentada aqui e registrada ao longo da história da humanidade, não é verdade? Pois bem, então, um primeiro aspecto que vale muito a pena considerar é que, se bem que outros mundos nós não conhecemos os detalhes de suas realidades, de suas humanidades, a Terra é chamada de mundo de provas e expiações, como vocês muito bem conhecem. Mas vale a pena recordarmos também que, quando se fala em transição, né, nós estamos nos referindo a uma ideia em que, primeiro, o período de maior primitividade, que é o primeiro estágio de uma determinada humanidade que vive no plano material, porque aqui tem algumas considerações muito bonitas, curiosas, diferentes. Depois nós temos, então, uma realidade que o planeta Terra e nós todos já vivemos há milênios incontáveis, chamada, portanto, de etapa de provas e expiações. A seguinte é a etapa de regeneração. E alguns poderiam pensar que essa etapa já chegou, que essa etapa nós já começamos, né? E que ela não vai durar muito tempo e nós, ao final dela, estaremos regenerados. É verdade. Ao final da regeneração, os que estiverem na Terra, os que herdarem a Terra dos tempos atuais, até lá estarão regenerados. Mas esse período de regeneração, ele é um período muito longo. De novo, são dezenas de milênios, talvez centenas de milênios, para que nós possamos, vamos dizer, cumprir a meta, a finalidade de todo esse longo período, em que nós estaremos nos recuperando de coisas muito delicadas que nos levaram até aqui, nos levaram a vivermos uma longa etapa de provas e expiações, de doenças, de sofrimento e de morte. Muito bem, então esta é uma primeira ideia. Outra lembrança é que depois da longa etapa da regeneração, nós vamos viver outra muito ampla também, que tem a ver com a ideia dos mundos puros ou felizes, até que nós então sejamos capazes de
acompanhando a marcha evolutiva, estarmos então no topo do processo evolucionário. Então nós não podemos nem considerar muito o que está lá muito adiante. Nós temos que lembrar que temos um período de transição onde nós temos deveres e obrigações a cumprir e que esse processo, apesar de ser coletivo, ele é um processo individual. A Terra só será regenerada quando cada alma, cada espírito humano tiver cumprido o seu processo, de tal maneira que a regeneração planetária, lá na frente, a Terra será o orbe regenerado quando todo o grande conjunto dos espíritos que aqui viverem estiverem, por sua vez, tendo feito aquilo que cabe a cada um, né, até alcançarmos individual e depois no somatório, coletivamente, este upgrade, no sentido de estarmos já lidando com coisas completamente diferentes do que nós temos lidado, tanto no período agora de provas e expiações, que de certa maneira está como que terminando. Mas nós não podemos entender que terminando este processo é questão de algo para amanhã ou depois de amanhã. Porque se a gente pensar bem, vale a pena uma outra lembrança, nós somos um planeta hospital. Nós somos um planeta que é uma grande escola também. E o será por muito tempo. De tal maneira que nós não vamos superar as nossas dificuldades, os grandes desafios no sentido da evolução pessoal e coletiva de uma hora para outra. A gente gosta de lembrar que evolução planetária, evolução para a regeneração, nada disso cai do céu. É claro que desde sempre nós estamos sendo muito auxiliados, ajudados como que de fora para dentro, através dos espíritos luminares que já viveram entre nós ao longo de todos os grandes períodos da história, como que nos mostrando o caminho da evolução. Mas uma coisa é o que vem de fora, outra coisa é o que nós precisamos, como que contemplar a nós mesmos, fazermos internamente algo que nós até hoje, na grande maioria, não conseguimos fazer. Muitos estão como que se esforçando já com uma certa consciência para tal, mas do ponto de vista global, a distância ainda é enorme, no sentido de um despertar de consciência, para que nós então tenhamos um somatório mais expressivo, no sentido de entrarmos de fato no período regenerativo e depois de ingressarmos nele, estarmos então a passos mais ou menos céleres, realizando isso tudo. Isso é tarefa para milênios, para cada um, e se é para cada um, é para a grande coletividade. Então, nós temos um mundo, nós somos um mundo que é uma grande escola, é um grande educandário, como diz Emmanuel, mas é muito ainda, como vocês todos podem conceber, um grande hospital. E brincando um pouquinho, há quem o chame, não de um hospital comum, onde nós temos milhares e milhares de doenças clínicas e de doenças mentais, mas alguns falam como um grande manicômio, em função de espíritos que vivem transtornos os mais variados. E não é apenas o que nós conhecemos pela psiquiatria moderna.
é o que nós conhecemos do mundo espiritual através do que há na realidade do outro lado da vida, quando nós estudamos essa realidade, quando, de certo modo, nós participamos dela através das reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, através de médiuns muito bem preparados, em que nós entramos nos contextos espirituais tão diversos, quando o nosso objetivo é cuidarmos dos nossos pacientes, tanto com diagnósticos clínicos, como com diagnósticos de problemas mentais. E aí nos deparamos com um sem número de entidades em contextos diversos, variados e alguns altamente preocupantes. Poderia ser esse um tema para nós abordarmos num outro momento, maio, junho ou 2021, mas a ideia é de que nós não conhecemos a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra. Nós pensamos que conhecemos alguma coisa, graças, aliás, ao que conhecemos, ao Espiritismo, que vem nos revelando sobre a nossa própria condição. Mas voltando para o que nós estávamos querendo lembrar, vale a pena uma consideração. Há um livro, dentre 88 livros astros, outro dia podemos falar sobre esse tema também. Os livros astros são todos livros pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Todos eles publicados, editados pela FEB, Federação Espírita Brasileira. E aí, um deles é de Emmanuel, dentre outros que também são deste autor, chama-se Roteiro. E no livro Roteiro há um capítulo chamado O Grande Educandário. E nesse O Grande Educandário, Emmanuel nos revela, e é a única referência que nós temos a respeito disso, ele diz que na Terra, e ele disse isso aproximadamente há 70 anos atrás, na Terra nós somos 20 bilhões de humanos. 20 bilhões de almas ou espíritos humanos que vivemos aqui. Se hoje, na estatística conhecida, nós somos 7,7 bilhões de encarnados, isso significa que ali do outro lado da vida, na erraticidade, como se diz, ou no mundo espiritual, nós somos 12,3 bilhões de desencarnados. Ou seja, para nós nos atermos também a isto, nós temos quase o dobro de humanos do outro lado. E numa ideia de planeta Terra, numa ideia de transição planetária, vale a pena nós nos lembrarmos que desde Jesus de Nazaré se fala em termos de que os mansos herdarão a terra. Nós temos as lições extraordinárias contidas no resumo belíssimo por Jesus do chamado Sermão da Montanha. Então não é apenas a questão de que os mansos herdarão a terra, é também a questão de pacíficos e pacificadores. E a ideia de tudo aquilo que está ali no Sermão do Monte enumerado. E quando nós nos confrontamos com aquele texto maravilhoso e temos uma ideia da história da humanidade, da história recente, além da antiga, e nós vemos todos os conflitos que nós temos acompanhado recentemente, países, por motivos de ganância, de ambição, países cheios de armas, invadindo outros países, nações,
com pessoas iguais a quaisquer uns de nós, nós nos damos conta da nossa pequenez, da nossa miséria, da nossa capacidade de ainda usarmos a força contra as pessoas, por causa de interesses, muitas vezes ocultos, não é? Mas que nós sabemos bem quais são. Então eu gostaria de lembrar que nós somos bilhões e bilhões como que no educandário terreno. E nós estamos vivendo múltiplas existências e nós temos saído como que de uma nova vida de volta para o mundo espiritual, praticamente nas mesmas condições de entrada. Nós temos todos um projeto reencarnatório, mais consciente ou menos consciente, não é verdade? Mas nós esquecemos do projeto, não é? Nascemos em corpos de crianças, crescemos, nos tornamos algum tempo depois adultos e vamos vivendo a vida fazendo escolhas, não é? Dependendo do projeto, nós vamos ter os pais, a família, as escolas, não é? Os professores, a crença, a religião, o acesso à espiritualidade, tudo no sentido de nos ajudar a promovermos em nós o caminho da evolução, né? Mas, de regra, nós temos desperdiçado inúmeras oportunidades em cada vida, fazendo que, em média, o proveito de cada uma delas, no sentido transcendente, profundo, evolutivo, seja muito reduzido. Tanto é que a frase que mais se escuta do outro lado até hoje, quando as pessoas, depois que desencarnam, ficam algum tempo, num período de transição, numa esfera qualquer de realidade da vida do além-túmulo, e se dão conta do que existe do outro lado, reencontram os seus afins, reencontram também os seus desafetos, para alguns poucos, mas para outros, líderes de nações, o reencontro é algo altamente doloroso, porque se dão conta que a vida continua e que, vamos dizer, geraram verdadeiros desastres para a vida de um sem número de pessoas nos conflitos armados de todos os tempos, e de ontem e de ontem, porque eles continuam existindo. Então a frase qual é? Ah, se eu soubesse. Então o Espiritismo veio para que nós não precisássemos perder tantas vidas, tantas reencarnações em que nós nos iludimos, nos deixando seduzir pelos apelos ainda da materialidade, as seduções do mundo, nos afastando de novo daquilo que a espiritualidade chama o caminho reto da evolução, do progresso, das conquistas que ainda devemos buscar e trazermos para dentro de nós. Nós já conhecemos ao longo das múltiplas vidas inúmeras filosofias, inúmeras religiões, crenças, ensinamentos profundos, mas tudo isso nós cuidamos de uma maneira muito superficial. E o orgulho milenar foi exatamente o vício mais importante que nos caracteriza ainda hoje e que fez com que nós vivêssemos a experiência religiosa, mas sem proveito, porque nós não éramos capazes de interiorizar o conhecimento e as revelações maravilhosas que, através de 1000 modos, o mundo maior nos oferecia em cada século, em cada milênio, em cada cultura, em cada expressão de fé, de crença e assim por diante.
Então vale a pena nós nos lembrarmos que nós temos um longo caminho pela frente. Então, quando a espiritualidade fala, meus amigos, em transição planetária, eles estão nos advertindo. Eles estão nos dizendo, olha, o vosso tempo está acabando. Assim como numa época de milênios e milênios incontáveis, nós transitamos de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, nós estamos nessa realidade também há muito tempo. Só que agora eles estão nos dizendo que vai haver uma separação entre o joio e o trigo. Jesus, a expressão é dele, ele já nos alertava para a ideia de que, primeiro, ele nos enviaria um consolador, porque ele não podia nos explicar todas as coisas. Mas ele também nos dizia que, numa determinada altura, haveria uma espécie de separação. Ele chegava a dizer de uma maneira linda que era preciso que o joio vivesse amarrado ou junto do trigo, para que com o tempo, séculos do porvir, nós tivéssemos boa parte do joio, porque em contato com o trigo, se transformando em trigo também, para o longo cenário do processo evolutivo humano. Mas tudo isso tem um período estabelecido no alto. Então, quando Jesus nos disse, e disse isso claramente, que ele era o caminho, a verdade e a vida, caminho, verdade e vida é absolutamente tudo. E quando ele dizia isso, ele não queria falar de si, sobre a sua grandeza, sobre a sua excelsitude, sobre a sua condição de guia e modelo da humanidade. Ele estava querendo dizer que a mensagem dele, no sentido da exemplificação e dos evangelhos que ele deixaria conosco, a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, fora alguns desdobramentos, o Apocalipse, as cartas ou epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, Tadeu, que são os complementos que totalizam, vamos dizer assim, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Ele estava se referindo à ideia, olha, vai chegar uma hora que aqueles que se mantiverem na condição de joio terão que partir para rudes degredos reeducativos a que fizerem jus. Então, quando no capítulo 18 da Gênese, o espírito de François Arago, que fora um colega da física, da matemática, filósofo e também fora primeiro-ministro da França, ele desencarna em 1853. Em 1856 para 7, ele vem a fazer parte dos espíritos da codificação, claro que em França, e lá em 1868 ele ajuda a escrever o livro A Gênese, de tal maneira que quando ele faz isso, ele escreve boa parte do capítulo 18, e aí ele vai falar sobre aquilo que está escrito. O capítulo chama-se Os Tempos São Chegados. E François Arago, ele escreve A Geração Nova. E é nesse momento que nós vamos encontrar o Espiritismo tratando sobre a transição planetária, né? O que veio sobre isso no movimento espírita, por outras edições, outros títulos, outras mensagens, outros autores, são reflexões de desencarnados via mediúnica,
ou de encarnados, né? Mais ou menos inspirados, tratando sobre esse assunto. Então vale muito a pena esse tema, esse estudo, porque nós já recebemos o Consolador. É claro que a doutrina espírita, ela está em todos os países, se não em todos, numa grande parte deles. Mas a destinação é de que a revelação nova, né, a boa nova do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, contemple o orbe terreno inteiro. E que mais dia menos dia, todos conheçam isso de perto, né? Porque o balizamento, os referenciais de vida eterna, tudo está muito bem ali contido. Então é um tesouro instrumental, eu diria, para a evolução espiritual da humanidade. Tivemos outras antes. O próprio cristianismo primitivo, que prevaleceu durante quase 400 anos, na origem propriamente, nas vivências cristãs como que originais, até que em Constantino Magno, quase no ano de 400, nós tivemos a união da Igreja com o Estado, e aí surgiu a Igreja que nós conhecemos hoje. E aí, claro, vocês conhecem a história de um cristianismo que se transforma no catolicismo. Muito bem, e com isso se afasta de Jesus em boa parte, não em tudo, mas em boa parte. Gostaria de lembrar que quando nós aprofundamos um pouquinho pela literatura espírita, pelas reuniões mediúnicas, quando nós olhamos o mundo espiritual, vale a pena essa lembrança hoje. Nós estamos, quando encarnados, vivendo na superfície do planeta. Nós estamos vivendo porque, encarnados, o nosso corpo material ele é muito denso. E aí ele é francamente atraído para baixo pelo campo gravitacional da Terra. E aí nós estamos todos, vamos dizer, com os pés no chão, não é verdade? Mas lá do outro lado, a coisa é muito diferente. Na superfície ou na crosta, nós estamos todos reunidos. Independentemente de uma evolução moral e espiritual, vamos dizer assim, um pouquinho melhor. Quando nós estamos do outro lado, ou quando nós estamos dormindo, quando nós adormecemos a qualquer hora do dia, em geral à noite, nós nos desdobramos, a nossa alma sai do corpo e imediatamente nós temos um lugar. Cada um tem o seu lugar. E aí nós vamos, alguns até sobem para acima da superfície da crosta. A maioria se mantém, vamos dizer assim, numa espécie de umbral médio, bem que na vizinhança de onde os encarnados estão. Mas uma grande parte, um grande contingente desce para umbral inferior, regiões de trevas e as zonas abissais. Nós começamos a estudar isso, vamos dizer assim, no livro Céu e o Inferno, tipicamente da codificação kardeciana, não é verdade? Mas nós vamos ter uma ideia melhor da realidade espiritual de um mundo de provas e expiações quando nós examinamos a série de André Luiz, que começa com o Nosso Lar, depois vem os Mensageiros, depois vem Missionários da Luz e vai seguindo até e a vida continua. E nós temos uma sequência maravilhosa de elementos riquíssimos para nós vermos esses elementos como o grande complemento da codificação kardeciana. Pois bem, ali nós vamos aprendendo sobre isso. Nós não aprendemos algo tão bonito quando André Luiz desencarna no pós-operatório de uma cirurgia abdominal,
para retirada de um câncer, e ele, médico, vamos dizer, um intelectual da sua época, não adiantou nada disso. Ele desceu e viveu, não é? Vamos dizer, numa situação tão constrangedora, que é considerada, vamos dizer, umbral inferior. Vive ali um punhado de anos, mais ou menos 7, até que ele lembra da mãe, ele lembra da prece, e ele acaba conseguindo ser resgatado e vai direto para o hospital de Nosso Lar, vai ser tratado por Clarencio e por outros, não é? Com magnetismo curador, não é? Imposição de mãos, como é típico dos hospitais do mundo astral. Muito bem, a colônia Nosso Lar é uma colônia do umbral ainda, só que já é um umbral superior. Então, o umbral nós dividimos em umbral médio, nas cercanias de onde nós vivemos, né? Um espírito que esteja no centro espírita, ou que esteja numa igreja qualquer, nos hospitais, dentro de casa, participando da vida no domicílio de quem quer que seja, ou andando de metrô, ou transitando numa rua qualquer, ou dirigindo numa estrada da terra, tudo isso é umbral médio. Nosso Lar, umbral superior. Se vocês lembrarem de Lísias, vocês vão ver André Luiz perguntando a Lísias: Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde. Claro que ele respondeu com os elementos que ele tinha e dizendo para André Luiz o que ele podia dizer, mas ele não disse tudo. Muito bem, isso é apenas uma lembrança. Para cima do umbral superior, nós temos a esfera de arte, cultura e ciência, que é uma esfera linda. Os grandes expoentes da arte universal, da ciência, de certa maneira da filosofia, vivem ali. Essa esfera é dirigida por Leonardo da Vinci. Um dia a gente conversa melhor sobre isso. A esfera superior à arte, cultura e ciência, que é imensa, é a esfera do amor fraterno universal. Porque, claro, o amor, independente da escolaridade, independente do quanto cada um estudou, o que caracteriza é a amorosidade. É a conquista da maior de todas as virtudes. É o amor associado com a humildade. Porque é a humildade, dizem os espíritos, que abre a porta dos céus. E a mais alta de todas é a do governo da vida, onde tem ali espíritos muito superiores e onde há uma ligação maior com os desígnios de Jesus, que é o governador da terra. Para mais baixo, então, do que nós chamamos de trevas, ainda temos algo superpopuloso, lamentavelmente é uma escória da humanidade. E vale a pena nós nos lembrarmos que, de certa maneira, joio também se estratifica. Há um joio de certo molde, mas há outro joio que é mais, vamos dizer assim, grave. E são espíritos assim que vivem nas profundezas. Então, quanto à espiritualidade superior na codificação, François Arago, por exemplo, que eu gosto de lembrar, ele fala sobre a transição, ele lembra do Cristo, no sentido de joio e trigo, e a ideia qual é? Os tempos são chegados e os rudes degredos estão já como que acontecendo. Há muitos anos, mas o processo esse está se acelerando. Então vale lembrar algo que tem a ver com transição. Há um princípio da solidariedade entre os mundos. Então, quando a escória de Sírios não podia mais continuar em Sírios, ela é levada toda em um determinado intervalo de tempo, dentro da relação espaço-tempo daquela época, e foram para Capela, expulsos de Sírios. Capela recebeu esse grande contingente,
foi fazendo o seu processo evolutivo. Emmanuel, no capítulo determinado do livro A Caminho da Luz, nos diz que muitos capelinos ficaram aqui 1 ou 2 períodos reencarnatórios e conseguiram voltar em grande parte para de volta à capela, estão em capela desde há milhares de anos atrás até hoje. Mas a escória de capela veio para cá. E num fenômeno análogo, o que nós temos agora e já está amplamente em curso, e como eu lembrei há pouco, é um processo que ganhará uma velocidade muito maior por agora, ou de agora para os próximos séculos, de tal maneira que não pensemos também que isso é coisa para uma semana ou 2. Entende? Que é uma coisa, vamos dizer, de caráter ágil. Isso é uma coisa que depende de inúmeras questões da lei divina para que ninguém possa reclamar em qualquer época que não tenha tido as melhores oportunidades na Terra para ser um dos herdeiros e se manter aqui, tendo tido que ser remetido para um planeta higienizador, como o Chico dizia, planeta chupão. Alguns chamam de absinto, Quiron. O nome não importa, porque o nome foi dado por alguém aqui, né? Da própria Terra. A rotulagem dos planetas todos e das estrelas e de todos os corpos celestes é uma rotulagem feita aqui, né? Então ela é apenas nossa, né? Apenas uma referência para nós nos entendermos e estudarmos essas coisas. Mas nós nos lembramos que grandes contingentes, a espiritualidade nos acena. Se nós somos 20 bilhões de humanos, ela nos diz que pelo menos 1/3 da humanidade vai embora, da humanidade atual, o que significa aproximadamente 7 bilhões de humanos. Então isso é bem delicado, isso é análogo ao que houve de Sírios para Capela, de Capela para a Terra. Outra ideia que vale a pena nós considerarmos é que nós estamos como que vivendo, se nós listarmos o que tem acontecido nos tempos, por exemplo, do último século, século anterior até este, nós vamos ter inúmeras guerras. Nós estamos falando de Primeira, de Segunda Guerras Mundiais, claro, é uma lembrança inevitável, porque foram um punhado de anos de um maior sofrimento, claro que muito relacionado ao continente europeu, mas assim, milhões de pessoas de várias nações foram assim, muito maltratadas, não é? Por esquemas das trevas. Então, quando a gente lembra de nazismo, de fascismo, quando a gente lembra do que houve na Europa, quando a gente lembra de Stalin, não só de Hitler, de Stalin, o que houve em nome do comunismo na Rússia, o que houve no Khmer Vermelho com Pol Pot, milhões de pessoas foram trucidadas. O que a gente lembra da Armênia em 1914, 16, 1,5 milhão de pessoas foram mortas, né, em função de questões lá da Turquia, né, do Império Otomano, como se diz. Não importa a rotulagem, a questão momentânea, isso tudo traduziu e traduz até hoje a insânia de boa parte da humanidade. Essa parte já não terá mais tempo e oportunidade e já estão a caminho daquele tal orbe que herdará o tal contingente. É claro que a misericórdia do Pai, ela vai até o último instante que possa ser aproveitado para como que uma mudança de condições. Enfim, a ideia qual é? A transição já está aí. Então não são só as guerras. Então vale a pena uma consideração, vamos dizer assim, atual, que é aquela que
Por exemplo, a gente lembra do terremoto no Haiti. No terremoto do Haiti, nós tivemos 210 mil pessoas perto de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, e que desencarnaram em uma semana. Como nós tivemos também as tsunamis na Ásia em 2004, se não me falha a memória, 18 países viveram as consequências de um terremoto no oceano. 320 mil pessoas morreram em uma semana, em função daquelas ondas gigantescas que invadiram, os litorais de inúmeros países. Um dia nós podemos conversar, porque em reuniões mediúnicas na época, questões muito interessantes vieram à tona e a gente aprende muito, com os espíritos, as circunstâncias penosas, os dramas coletivos, os dramas individuais. Eu digo às vezes que reunião mediúnica é uma escola extraordinária para quem estiver aberto a tantos ensinamentos. Mas o que eu quis me referir é que terremotos, tsunamis, cataclismos de um modo geral, tudo isso tem uma finalidade. E nós não podemos pensar que epidemias e pandemias e consequências de grandes dramas e mortes coletivas, que, por exemplo, que quem desencarne no âmbito de qualquer desses dramas coletivos sejam aqueles, por exemplo, que venham a ser levados para fora, que sejam eles, por exemplo, aqueles que são como que culpados de muita coisa do passado e que então a desencarnação deles agora é o mecanismo de lei acontecendo em massa para que todos sejam como que considerados degradados. Não é isso. Isso é uma ilusão. A ideia é outra. A ideia é a ideia de que até muitos deles, sem sabermos quem, são exatamente aqueles que, pelo sofrimento desse modo desencarnatório, estariam, por exemplo, cumprindo certos aspectos de lei e se livrando de dramas futuros. De tal maneira que é equivocado nós pensarmos que é um mecanismo, as grandes tragédias que nós temos na história da humanidade, algo relacionado com isso. A gente lembra que países com gente muito preparada vêm invadindo recentemente países em condições mais simples, buscando petróleo, com pretexto disso, com histórias essas ou aquelas. Nós temos hoje, com a pandemia também, um convite extraordinário diante de tanto sofrimento, de tantas famílias, como que sofrendo a perda de entes queridos. Só aqui no Rio de Janeiro nós temos 824 desencarnações nos últimos dias. São 824 famílias enlutadas. Todos estão sofrendo, os que vão e os que ficam. E nos Estados Unidos, na Itália, no Reino Unido, é claro que alguns países estão menos afetados, graças a Deus. Tem todo um merecimento, toda uma gestão, em termos de saúde pública que protegeu essas comunidades, graças a Deus. Mas nós nos lembramos que os tempos são ainda de provas e de expiações, e que nós estamos longe da regeneração, longe de completarmos, e há, claro, um que outro que acena para nós no sentido de que a regeneração já começou. Então, se ela começou e é válido nós pensarmos assim, nós só temos que lembrar que é uma coisa muito longa, porque isso que está aí nada tem a ver com o mundo regenerado, nem em vias de. Isso que está aí, que é noticiário a cada dia no mundo, pelo contrário, só traduz, vamos dizer, a nossa pequenez, uma espécie de uma indigência. É claro que notícias ruins são as coisas que
os meios de comunicação mais apresentam. Tem coisas maravilhosas sendo vividas, sendo elaboradas, sendo como que experimentadas, e isso não é notícia. E isso traduz a solidariedade, as virtudes, a caridade, a fraternidade, a empatia, a compaixão, não é? A humildade sendo desenvolvida aos poucos no cenário íntimo de cada um, mas a ideia é de que o que nos falta ainda é muito acentuado. E nós precisamos valorizar isso. E valorizar o estudo da doutrina espírita, que nos alerta para isso tudo de 1000 modos diferentes. Primeiro, mostrando quem nós somos. Não só como mundo, mas mostrando as nossas deficiências, os vícios morais que ainda possuímos. E nos me vem invitando, isso é espanhol, nos convidando para uma transformação pessoal. Não é? Tendo a espiritualidade superior nos deixado exemplos maravilhosos de vida reta, vivida por um sem número de grandes líderes mundiais ao longo da história. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que a pandemia pode ser um excelente sinal de alerta para a humanidade inteira, independente de como o vírus surgiu. Tudo indica que surgiu mesmo lá naquele mercado em Wuhan, né? Em função de hábitos questionáveis, alimentares, envolvendo animais, que aqui no Ocidente, né, onde seja, a gente nunca imagina de se ingerir aquelas coisas. Mas a origem em si já não importa tanto. Mas é algo que se espalhou porque nós somos predispostos. Nós somos, vamos dizer assim, passíveis pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições, de vivermos um drama coletivo desse tamanho. Mas isso tem que ter um sentido a favor da humanidade. Então, a gente sabe que desencarnar é motivo de sofrimento, ainda mais de uma hora para outra, como acontece nas grandes guerras e nos conflitos menores de todos os dias. Se a gente avaliar bem, olha o que houve no processo de colonização da África. O que os nossos irmãos da Europa, né, que viveram o Império Romano, que viveram o nazismo, o fascismo, né, e que hoje viveram tantos dramas por causa do vírus, né, com milhares e milhares de situações pessoais e familiares de sofrimento. Qual é a história da Europa em relação à África? Não é verdade? Quanta violência de um modo ou de outro, né? Então, a ideia qual é? Jesus conhece tudo. E se Ele permite, isso tem que ter um sentido mais relevante para nós. Mas a nossa falta de defesa, um sistema imunitário passível de não conseguir enfrentar um novo vírus, mostra que lá do ponto de vista do nosso eu interior, nós somos vulneráveis, porque nós não somos redimidos, adiantados espiritualmente. Nós ainda somos muito mais viciosos do que virtuosos. Por isso tivemos tanto sofrimento. E a gente lembra, quanto mais guerra, quanto mais invasão, quanto mais ambição, quanto mais ganância, materialismo desenfreado, mais nós vamos atingindo o próximo, em vez de protegê-lo, guardá-lo, acolhê-lo, amá-los, agindo fraternalmente no sentido geral. Tudo que é de fora de mim, eu tenho que valorizar na natureza de um modo geral e na figura humana de quem quer que seja à minha volta. São, vamos dizer assim, mecanismos para ensejar a empatia, para ensejar, vamos dizer assim, a fraternidade entre todos. Então, enquanto nós formos de orgulho, egoísmo e vaidade
a nível pessoal, individual, e o que é pior, a nível de governos, agindo com estes vícios numa situação alarmante, envolvendo armas, todo tipo de opressão e coisas que ainda se dão no mundo terreno, nós vamos viver a predisposição propriamente a adoecermos de um modo ou de outro. Então, o Espiritismo, como outras crenças, vieram para que nós tivéssemos um despertar. Mas, na medida em que nós não despertamos por bem, não é? Há uma expressão em italiano, per forza ou per amore. Qual é a ideia? Não é? A vida superior tem mecanismos. Se nós somos recalcitrantes, não é? Contrariando as leis divinas, buscando favores ou coisas para nós, em detrimento do próximo, aí nós podemos perguntar, que mundo é esse? Então ele é um mundo em algumas regiões e para alguns governos e para algumas coletividades ainda primitivo, que é a etapa anterior à de provas e expiações. A média é de provas e expiações. E um pequeno grupo, em qualquer país do mundo, por exemplo, na Nova Zelândia, pode ser um grupo que já tenha entrado um pouquinho mais, mas é uma entrada, na condição de regeneração. Mas toda a longa regeneração ele está por vir, porque depende do esforço pessoal, cujo somatório dá o esforço como que coletivo ou mais geral. Eu gostaria só de fazer a leitura, porque esse tema é um tema que pode, se vocês deixarem, vocês estão na Nova Zelândia, a gente poderia ir ao meio-dia ou às 4 da tarde. Aqui no Brasil, que nós estamos às 8 da noite, poderíamos ir à meia-noite. Mas, reparem, duas coisinhas históricas, eu diria, bem simples, para nós guardarmos como espíritas, né? Uma delas, deixa eu dizer para vocês, em abril de 2010, nós estávamos em Brasília para um congresso internacional espírita, porque 2010 era o ano do centenário de nascimento de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier. Então, a FEB e o movimento espírita em Brasília e no Brasil inteiro promoveram esse grande, belíssimo evento. E aí, vejam que curiosidade, eu me lembro de coisas muito bonitas. Quando os primeiros congressistas chegaram, alguns eram médiuns, e aí eles viram uma leva, um contingente de centenas de espíritos. Eles estavam na porta do centro de convenções, desencarnados, recebendo 16 mil congressistas encarnados. E eu era um deles. Pois bem, naquela altura, depois ficou claro, aqueles mais ou menos 1000 espíritos eram aqueles que tinham tido durante a vida do Chico, como médium, psicógrafo, né? Aspectos de vínculos com o médium, por causa das autorias, das coautorias, das equipes que estiveram, e também muito por causa das cartas dos desencarnados, a favor de comunicações que fossem consoladoras para os familiares que perderam seus entes queridos. Então, muitos deles ali estavam, dando boas-vindas ao Chico desencarnado e dando boas-vindas aos congressistas. Pois bem, outra coisa que ficou nítido é que enquanto nós estávamos como que fazendo os estudos próprios do programa do Congresso, havia um encontro também de 3 dias, em que Ismael, o anjo anfitrião, porque é quem dirige os destinos da pátria brasileira, né, e do povo, no sentido da programação,
ele convidara todos os grandes expoentes das nações todas da terra. Então, assim como Ismael está para o Brasil, Joana d'Arc está com São Luís para a França, o infante Henrique de Sagres e Isabel, Rainha Santa, estão para Portugal. Todos os países têm espíritos protetores, guias, mentores, no mais alto nível. Estavam todos sobre Brasília, reunindo propriamente e decidindo coisas do interesse geral. Pois bem, no 18 de abril de 2010, um médium recebe uma mensagem de Dr. Bezerra. E eu não vou ler a mensagem toda, só um parágrafo. E aí, o título da mensagem: Momento da Gloriosa Transição. Estamos agora em um novo período, reparem o tempo verbal. Estes dias assinalam uma data muito especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Eles fizeram coincidir com a data do Livro dos Espíritos, 18 de abril. A grande noite, vejam, que se abatia sobre a terra, lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Bezerra. Então é um detalhe propriamente específico, mas por último, já que já está passando do nosso horário combinado, eu vou ler aquilo que está no capítulo 18, pequenininho, só para isso ecoar, não vou dizer nem nas nossas mentes, na nossa condição intelectual, mas que ecoe muito na nossa condição afetiva, nos nossos sentimentos. Para terminarmos por hoje, diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-losão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E seguindo, para nós como que concluirmos, o slide último seguinte nos diz: a época atual é de transição. Olha a expressão pela primeira vez na doutrina espírita, primeira e única, e que ficou para o futuro. Confundem-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e a chegada da outra. Já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Chama-se a geração nova, capítulo 18, e a mensagem de Aragô: os tempos são chegados. Num outro momento, nós poderíamos desdobrar isto, mas penso que pelo adiantado da hora,
seguindo o que nós combinamos com o nosso querido amigo Mani Fagundes, nós vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus a oportunidade do nosso entrelaçamento neste dia ou noite, dependendo de onde estamos, que tudo seja pelo bem geral da humanidade e que enquanto nós estávamos como que nos reportando a alguns conteúdos relacionados ao tema de hoje, os amigos espirituais possam ter utilizado as nossas melhores vibrações, os nossos melhores fluidos para transformá-los em elementos de auxílio aos doentes que se multiplicam e se espalham no mundo todo, dos dois lados da vida. Que o teu amor, Jesus, multiplique tudo isso e nós tenhamos todos os nossos irmãos favorecidos. Até breve, amigos queridos, e mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Boa noite, bom dia e até uma outra como que oportunidade.